Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha. Hoje o dia é chuvoso, o cenário está escuro, mas não vamos deixar de passar. Eu tô aqui capotado por causa do frio, tá? E hoje eu trouxe para vocês um estudo de caso que é uma pesquisa da Nielsen, da consultoria Nielsen, que aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. Olha só, eu vou mostrar para vocês nesta aula de hoje, nesse estudo, como que você aponta resultados de uma pesquisa mercadológica, tá certo? Então, esse estudo ele analisa o comportamento em relação ao tempo livre, aos hobbies, aos valores e metas e os meios de comunicação também, os hábitos de compras, entre outros fatores variáveis, tá certo? Vamos para a vinheta e já voltamos. There's a story in your eyes. I can see the hurt behind your smile. For every sign I recognize, another one escapes me. Let me know. E aí, meus amigos? Hoje é dia 5 de junho de 2020. Tem duas pessoas em especial que eu quero parabenizar pelo aniversário, né? A Cristina Yoko, que é nossa aluna do 7º período de ADM, né? E a minha segunda mãe, Zoraide. A Zoraide, quando eu era garoto, que eu mudei aqui pro bairro, ela é vizinha da minha mãe. Então ajudou a criar e a gente tem consideração igual. Tá? Então, meus parabéns a essas duas pessoas maravilhosas. Tá? Que Deus abençoe sempre. E aí a gente vai seguindo com a nossa aula. Né? Vamos lá, vamos falar sobre a nossa disciplina de pesquisa operacional, sobre o caso que eu trouxe da Nielsen, que fala sobre o que a pesquisa aponta, né, sobre esses novos perfis sobre o consumidor e o comportamento do consumidor brasileiro. Tá? Dá uma olhadinha na nossa capa ali, ó. Olha só. Pesquisa aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. Tá? E aí, na sequência, a pesquisa da Nielsen aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. Estudo analisa comportamento em relação a tempo livre, hobbies, valores, metas, meios de comunicação, hábitos de compra, saudabilidade, entre outras variáveis. Esse artigo foi escrito por Tiago Terra em 2019 e ele está todo referenciado lá no finalzinho do material, na bibliografia, que ele veio de um site chamado mundodomarketing.com.br. Tá ok, meus amigos? Então essa aí é a nossa aula de hoje. É o que nós vamos falar sobre um caso. Eu quis trazer para vocês esse caso pelo seguinte. A gente está ensinando como fazer, mas não está ensinando como apresentar, como mostrar isso de forma, seja por artigo, seja por uma apresentação na própria organização, tá certo? Então nós necessitamos aprender também como que eu vou expor esses dados e essas informações processadas, tá entendendo? Então neste caso é um caso muito simples, que fez um apontamento sobre o consumidor, sobre o comportamento consumidor. Né? Tem alguns itens, alguns quesitos ali que a gente vai analisar para que depois vocês possam fazer a atividade da semana de vocês, tá bom?
Sendo um caso simples, a gente vai apontar o que o estudo mostrou, o que ele está demonstrando e qual é a forma que você pode apresentar, como é a forma que você pode apresentar quando você realizar uma pesquisa mercadológica e você tiver que apresentar ou na organização ou em um meio público, que aí você vai utilizar, né, de um texto, e dentro desse texto aí você vai saber como você vai distribuir essas informações. Tá, beleza? Então é isso que nós vamos abordar hoje. Tá? Então vamos para os objetivos desse estudo? Dá uma olhadinha. O objetivo desta aula é demonstrar como as empresas aplicam e apresentam dados e informações coletadas por meio de pesquisa mercadológica. Neste caso, a pesquisa aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. O estudo analisa o comportamento em relação a tempo livre, hobbies, valores, metas, meios de comunicação, hábitos de compras, saudabilidade, entre outras variáveis. A investigação foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem perfis distintos de compra. E por fim, em suas considerações finais, este estudo aponta para a realidade do país, já que existe um equilíbrio nas respostas do comportamento dos consumidores brasileiros. Tá certo? Bom, vamos lá. Essa investigação ela foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem os perfis distintos de compra. Se você observar aqui no nosso slide, dá uma olhadinha, ele está demonstrando aqui quais são essas 5 categorias. Então ele mostra ali, a investigação foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem perfis distintos de compra. As categorias aqui analisadas são o consciente pragmático, o equilibrista, consciente sonhador, o conectado e o aspiral. Então, meus amiguinhos, essas categorias analisadas aqui são os pontos que a gente vai fazer a diferenciação desse estudo, que a gente vai demonstrar para vocês, né, todos os resultados, os dados que foram levantados e as informações que foram geradas para que pudesse apresentar esse estudo, tá certo? Então, quando você fala de categorias, então assim, a investigação ela foi aplicada baseada em quê? Em um modelo de comportamento. Esse modelo de comportamento é o que a gente define aqui no nosso escopo do estudo. Tá? Então essas categorias que serão analisadas, né, são 5 pontos, e dela vai gerar todos aqueles dados e depois as informações de respostas. Né? O consciente pragmático, o equilibrista, o consciente sonhador, o conectado e o aspiracional, de aspiração mesmo. Tá? Dá uma olhada no slide seguinte, olha só. De acordo com a pesquisa Estilos de Vida 2019 da Nielsen, existem hoje 5 perfis de consumidores ou de consumidor no Brasil. E a partir desta definição, cabe às indústrias desenvolverem produtos que atendam diferentes demandas. Veja que ele está afirmando baseado em sua pesquisa. Olha aqui para mim. O que a Nielsen fez? Ela levantou um estudo. Dentro desse estudo, ela encontrou 5 categorias. Tá? Então, ela aplicou assim 5 modelos de comportamento. Tá? Definindo ou que definem
os estilos de compra. Aí, o que ela fez? Ela nomeou consciente pragmático, equilibrista, consciente sonhador, conectado e aspiral. Ela deu um nome a esses modelos, tá? Ele repartiu em 5 categorias ali, deu um nome a eles e criou então essa investigação, essa pesquisa chamada Estilos de Vida 2019. Tá? Aí a Nielsen vem e confirma ou afirma, dizendo assim, ó, existem hoje 5 perfis de consumidor no Brasil. Quais são os perfis dos consumidores? Consciente pragmático, equilibrista, consciente sonhador, conectado, aspiracional. Então, a partir daí, a partir dessa definição, cabe às indústrias desenvolverem produtos que atendam a essas diferentes demandas. Ah, professor, mas eu não quero usar esses nomes aí, né? Eu só quero me basear por esse estudo porque para aprender, para obter essas informações, mas de fato eu vou usar um outro estudo que usa uma outra nomenclatura. Não tem problema. O importante, o objetivo aqui é trazer para vocês como se cria um estudo, se faz a investigação e depois se publica. Esses estilos de vida, que é o nome da pesquisa da Nielsen, mais aquele modelo de comportamento baseado naquelas categorias lá, não é uma verdade absoluta. Porém, ela traz informações que, baseada nesta investigação, são informações importantes. E aí você pode se basear nessas informações também para você desenvolver estratégias de mercado para o seu negócio. Então, você pode usá-la paralelamente. Eu tenho outros métodos de captação de informações para eu poder desenvolver planos de marketing. Não tem problema. Agora, se você levar paralelamente, você pode observar mais alguns quesitos, mais algumas informações que estão um pouco fora desse estudo que você vem fazendo. Então você cria um estudo paralelo. Tá? Então isso acaba sendo interessante também. Agora, se é obrigado a usar, aí são outros 500. A não ser que você adote o método, né, para a sua organização. Aí tudo bem, aí você segue nas entrelinhas. Como está descrito, tá certo? Vamos lá para o segundo parágrafo. O estudo contou com a participação de mais de 21 mil pessoas que responderam 100 questões sobre tempo livre, hobbies, valores, metas, meio de comunicação, hábitos de compras e a saudabilidade, entre outros temas que a gente chama de etc. Tá bom? Então olha aqui para mim. A partir de agora eu vou começar a apresentar os dados e as informações que foram coletadas nessa pesquisa, nessa investigação, tá? Então eu venho aqui e falo para vocês o percentual daquela amostra, do que ocorreu com aqueles resultados, e aí vocês passam a entender como se aplicar isso aí em um texto. Tá? Ela não é tão difícil. O que ela necessita é de organização. Tá bom? É de fazer com que você tenha organização e coloque esses dados e essas informações em locais corretos. Eu peguei, inclusive, uma pesquisa simples aqui, que a gente não utilizou gráficos, a gente não utilizou outros meios de imagens, como figuras, né, como fotos e tal, para demonstrar para vocês. Peguei um simples aqui, que a gente vai falar nos números mesmo. Mas se o estudo for um estudo de longo espectro, por exemplo, aí vocês podem utilizar passa essas motos, esses loucos desses motoboys, esses escapes desgramados aí, atrapalha a gente, tá? Mas não importa não, a gente tá em casa, tá bom?
Então, gráficos, por exemplo, eu não coloquei nesse estudo aqui. Mas se tiver, você precisa organizar, utilizar uma metodologia bem adequada, fazer muito bem a organização da apresentação desses dados e dessas informações. E aí, se for os quadros de figuras, de gráficos ou qualquer uma outra, aí você precisa sinalizar, tá, para fazer o referencial. Beleza? Mostramos agora então toda essa análise feita pela Nielsen e como que ela colocou, como que ela divulgou, como que ela publicou o seu tipo de pesquisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no slide. Olha lá. Então, pessoal, eles começam o texto falando assim, explicando, né? Dizendo, olha, a análise mostra que, aí vem o primeiro dado, 55% dos brasileiros na loja e 64% deles têm um smartphone. Veja que são dados, eles não é uma informação ainda que está trazendo um resultado efetivo. Mas eles são dados que, somados depois e processados, vão gerar um resultado lá nas considerações finais. Tá certo? Então ele mostra um dado ali dizendo que foram feitas pesquisas com 21 mil pessoas e essa análise mostra que 55% desses brasileiros compram na loja. E 64% deles também têm um smartphone. Uma outra característica é a preocupação com a saúde, já que 57% dos entrevistados reduziram o consumo de gordura com a adoção de práticas sustentáveis. Hoje, segundo a Nielsen, quase 43% das pessoas estão mudando seus hábitos de consumo em prol do meio ambiente. Aí no segundo parágrafo, ele já entra com uma outra descrição. Ele está dizendo aqui, olha, tantas diferenças entre os consumidores do mesmo país fez com que a consultoria de pesquisa de mercado levantasse 5 modelos de comportamento que definem perfis distintos de compra. Então vamos conferir cada uma delas ali. Então, se vocês notarem, ele faz uma introdução, né, apontando alguns dados aí primários, alguns dados importantes, e na sequência, no parágrafo 2, ele dá a introdução, ele dá o gancho, aquele link, ou eu até posso dizer assim, o elo para entrar de fato na pesquisa. Porque ele vem e fala, confira cada um deles, abaixo, ou na sequência. Tá? Então, é assim que ele forma o texto para dar a ligação entre esses fatos aí. Beleza? Hoje eu estou tendo muitas interferências, vocês não têm ideia. Eu comecei a gravar há mais de 1 hora e hoje o meu vizinho resolveu bater na parede. Eu não sei o que ele inventou ali, que ele tá dando martelada na parede. Cada vez que ele dá uma martelada eu tenho que parar a gravação. Então se vocês verificarem aqui que tem algumas coisas meio fora do contexto aqui, às vezes algum barulho, alguma interferência, é porque hoje tá danado. Hoje é cachorro, é moto barulhenta e vizinho batendo na parede. Mas nós não vamos parar não, nós vamos seguir, beleza? Vamos dar sequência aqui. Bom, depois dessa abertura, né, essa pequena introdução, e depois ele já criou o link, já criou o elo para entrar falando dos respectivos. Eu vou falar do primeiro nesse momento. O primeiro é o consciente pragmático, daqueles que eles criaram aqueles 5 modelos, tá? E o primeiro é o consciente pragmático. Vamos ver.
Consciente pragmático também é conhecido como sabe-tudo e não muda suas convicções de consumo facilmente. É o famoso eu já sei disso. É o cara que conhece tudo. Homens, 55% e mulheres, 45%, com mais de 46 anos, pertencem respectivamente às classes C2, D e E. Veja que é uma informação demográfica aqui, tá? Inclusive fazendo um paralelo com uma informação econômica, ok? Chefe do lar que se preocupa com custo de vida e serviços públicos. Os meios de comunicação mais usados são a TV aberta e o rádio. Veja que a internet está em segundo plano nessa classe trabalhadora C2D e E. Não acredita na maioria das propagandas na televisão, mas acredita em fake news, né? Não acredita então na maioria das propagandas de televisão e faz suas compras sozinho durante a semana em lojas convencionais. Não usa internet e e-commerce. Nesses pontos de venda, ele costuma comprar os mesmos produtos e marcas. Olha aqui, meus amigos. A palavra pragmática também significa sempre o mesmo. É uma pessoa muito certa, muito centradinha, não modifica seus hábitos, não procura fazer coisas diferentes, é sempre usando aquela mesma metodologia, ou seja, uma pessoa muito metódica. Então, neste perfil de consciente pragmático, esse é o tipo de consumidor que ainda reluta para fazer um e-business ou um e-commerce. Ele tem medo de comprar, medo que alguém roube as suas economias por ele ter usado a internet, ou não sabe usar mesmo, que é o caso de algumas outras gerações aí acima de, né, as gerações acima de 40 anos, principalmente acima de 60, eles têm grandes problemas em utilizar a tecnologia, porque não foi da época deles. Então eles acabam tendo algum tipo de dificuldade, vamos dizer assim. Tá? E deixa eu postar mais uma aqui. Olha, se preocupa com o custo de vida e com serviços públicos. E os meios de comunicação usados são rádio e TV. Rádio e TV mesmo, o cara assiste lá os canais abertos, alguns já tem uma TV a cabo, outros já coloca os... Essa classe aqui também, eu vou chamar a atenção para uma coisa. Eles não acreditam muito no que a TV fala, mas eles acreditam fielmente nos grupinhos de fake news. Pessoal que anda passando política equivocada aí, que a gente está vendo todos os dias. Né? Então esses mesmos aí são os caras que ficam pregando aí que precisa mudar, que o mundo está muito ruim, que a gente tem que trocar os políticos para colocar gente honesta, e aí ele vai lá e coloca uma TV a cabo daquelas capeta em casa, sabe, aqueles aparelhinhos que compra no Paraguai, aí rouba sinal da Sky, e aí utiliza em casa. Esse aí é o perfil desse consumidor aqui, que está buscando integridade, honestidade, mas ele vai lá, estaciona na vaga do deficiente, na vaga do idoso, ele fura uma fila, entendeu? Então, olha, é muita hipocrisia, tá certo? Então, quando a gente vê isso aqui, essa distorção, não quer dizer que a classe A e B são melhores que a classe C e D. Eu não disse isso. Mas eu digo para vocês, existem grandes diferenças sim, até porque os hábitos de consumo são diferentes. E também, se você fizer um estudo demográfico, você vai ver que a escolaridade das classes A e B são maiores também. Tá? E aí vem essa diferenciação, toda essa diferenciação que a gente está falando aqui para vocês. Okay? O outro perfil estudado é o equilibrista. Equilibrista.
tá? Aquele que fica ali em cima da corda. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Esse perfil de consumidor, entre 26 e 45 anos, veja que há uma diferença do anterior, que ele é analisado os homens e mulheres com mais de 46 anos. Enquanto aqui ele está fazendo uma análise das pessoas que têm entre 26 e 45 anos. Tá? Que busca escolhas inteligentes para poder consumir aquilo que deseja. Predominantemente feminino, com 67% de participação, essas consumidoras pertencem às classes C1 e C2 e são responsáveis pelas compras da casa. São elas que vão ao mercado, são elas que escolhem os produtos que serão consumidos nas suas residências. Tá certo? Por isso preocupa-se com o custo de vida, com a educação e busca diversão assistindo TV e interagindo nas redes sociais. Olha aqui, pessoal. Esse aqui é o público internauta. Eu não quero dizer que aquele público acima de 46, que é o meu caso, não seja também internauta. Temos muito. Mas quando a gente faz a comparação aqui, aquele outro público acima de 46, ele é menor, né, proporcionalmente no uso das redes sociais, por exemplo, das mídias sociais. Olha, eu ainda vejo pessoas reclamando que, poxa, o jornal físico, aquele de papel, a gente não compra mais, não encontra mais para comprar, tiraram do mercado. Que droga, eu não gosto de ler na tela do computador e muito menos na tela do celular. Por quê? Porque é de outra geração e os hábitos são outros. Tá certo? A gente precisa também entender quando a gente vai criar qualquer estratégia de consumo, porque essas pessoas, eles têm um perfil diferenciado. Inclusive, no comportamento e nas coisas do cotidiano, tá? Eles também se diferem. Ok? Vamos ver o segundo parágrafo. Na hora de comprar, esse perfil pesquisa com atenção os folhetos e catálogos e não pensa duas vezes para mudar de loja e aproveitar uma boa promoção. O equilibrista paga tudo com cartão de crédito, não realiza compras online e a sua realização profissional é o principal objetivo de vida. Veja que o pragmático anterior, ele compra no mercado, ele compra em uma padaria e ali ele não muda. Ele continua sendo fiel, ele é fidelizado. Já o equilibrista não. Ele não tem muito disso aí não. E outra coisa, o negócio dele é cartão de crédito, não é usar dinheirinho físico, dinheiro vivo não. Tá? Então, esse perfil aí, ele pesquisa muito com esses folhetos, esses catálogos, essas mensagens que recebem, tá bom? Quando se cadastra num clube e você recebe informações. Eu, por exemplo, tenho o clube de um supermercado aqui da cidade, próximo da minha residência, né? E de vez em quando eu recebo algumas ofertas, né? Dessas ofertas, algumas promoções aí com preços legais. E, sinceramente, ontem eu recebi não tinha nada que me interessava ali, só produtos fora do meu interesse, porque durante esse período da pandemia, nós tivemos uma mudança no comportamento de consumo das residências. Então, algumas coisas muito supérfluas, talvez nem tanto supérfluas assim, deixaram de ser consumidas para que as pessoas passassem a consumir mais o básico. Então, o trabalhador brasileiro, ele está dando muita atenção àquilo que é básico, ao arroz, ao feijão, à salada, à carne, né, ao pão e ao leite.
E aquelas coisas supérfluas estão deixando de lado aí. Antigamente a gente comprava muita coisa aí de consumo, às vezes até estragava na geladeira. Hoje as pessoas, com essa época de pandemia, eles estão tomando um pouco mais de cuidado, tá? Para não consumir tanto, até porque houve redução de salários, muita gente não está trabalhando, está inclusive sem o salário. Então os supermercados acabam iniciando ofertas e promoções em cima de produtos que estão parados, de certa forma. Encalhou, porque mudou esse ato de consumo, as pessoas não estão consumindo coisas supérfluas. Então lá no folder lá tinha lá, sopão Maggi. Eu não uso esses negócios aí, eu não consumo esse tipo de produto. Pipoca, não sei das quantas. Não come pipoca também, apesar que minhas crianças comem. Né? Então, assim, atum enlatado, marca tal. Também não tenho um hábito de consumo disso aí. Eu não sei quando a minha mulher vai fazer um prato mais requintado ou para visitas. Né? Mas durante a pandemia eu não comi nenhuma vez. Então são produtos assim que eles acabam oferecendo e o equilibrista compra. O equilibrista compra. Né? Ele só não gosta de comprar online. Ele fica ainda meio em cima na corda bamba ali, tentando se equilibrar. Beleza? Hoje está um friozinho, eu já me turbinei de café, como vocês sabem, todos os dias eu faço, né? Eu tô tomando um chimarrãozinho aqui para esquentar um pouquinho o pelo. É que o clima tá bem gostoso e favorável hoje. Hoje vai ser daquela sexta-feira que a gente vai procurar encontrar um bom lugar para ler um livro. Né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro e o pensamento não sei onde. Tá certo. Vamos a mais um aqui, que é o consciente sonhador. Que é o terceiro ponto de estudo, né, dessa pesquisa, dessa investigação. Dá uma olhadinha ali. Este perfil tem maioria de mulheres, 72%. E sendo assim, se define pela busca por uma vida tranquila. Vamos lá entrar na zona de conforto. O presente nas classes C2, D e E, esse é o consumidor que se preocupa com o custo de vida, economia e principalmente com o meio ambiente. Costuma ir mais a hortifrutis e feiras. Reduz o consumo do que julga fazer mal à saúde. Compra produtos orgânicos e faz exercícios físicos. Além disso, está disposto a pagar mais por marcas sustentáveis. Olha que eu chamo a atenção de vocês agora para falar uma coisa. Veja que nessas informações do consciente sonhador, não foi colocado a idade deles. Só foi colocado que dentro desse perfil do consciente sonhador, 72% são mulheres. Mulher é mais sonhadora? Ora, mulher usa mais o cérebro límbico do que o homem. O homem usa mais o cérebro córtex. Veja a diferença. O cérebro límbico, ele é mais sentimental. Então ele age por emoções. Agindo por emoções, a gente acaba consumindo. Então qualquer coisa que nos chame a atenção, que nos vai tirar o fôlego de certa forma, a gente acaba consumindo. O homem, ele é menos límbico e mais consciente, poderia dizer assim, porque ele trabalha mais no cérebro córtex. Então, pelo seu instinto de caça, de sobrevivência, que ele resgata lá do cérebro reptiliano, ele é mais consciente, menos sonhador. Então, por isso, essas são informações que eu trouxe do neuromarketing, tá? Só para fazer um paralelo aqui, porque que 72% do consciente sonhador são mulheres,
tá? E apenas 18%, desculpa, 28% são homens, né? Porque esse perfil se equivale mais ao límbico, ao cérebro límbico, tá certo? Então ali é definido numa classe C, D e E, né? O C menos D e E, né? E esse tipo de consumidor que foi levantado nessa pesquisa é aquele consumidor que se preocupa com o custo de vida. Né? Nossa, as coisas estão caras, então ela pesquisa para comprar, vai ao mercado comparar preço entre marcas, né? Busca saber se o produto substituto é um produto tão bom e num preço assim tão mais adequado, melhor adequado, vou dizer assim, né? Então ele se preocupa com o custo de vida, com a economia. E um outro traço interessante é que se preocupa com o meio ambiente, sabe? Aquela pessoa que dá bronca num garoto quando joga um papel de bala no chão, aquele um que fica assim, revoltadíssimo quando fica sabendo que o córrego Mandacaru recebeu dejetos de uma indústria. Aquele que está preocupado com o corte indiscriminado das árvores, com a morte dos passarinhos, com o mau cheiro na Zona Norte. Certo? Até porque a maioria desse público, ele é suburbano realmente. Ele está nas periferias das grandes cidades. Na nossa cidade não é diferente. Tá certo? Uma outra coisa. É um consumidor que costuma ir muito a esses hortifruti, né? Sacolão, esse tipo de coisa aí. Vai muito nas feiras. Então esse público, apesar que Maringá tem uma diferençazinha aí, tá ok? Veja bem, Maringá é uma cidade muito elitizada. Então os ricos vão na feira também. Os ricos vão à feira. Eles principalmente que vão. E também tem essas hortas comunitárias aqui espalhadas pela cidade. Aqui no meu bairro, na Zona Norte, que deve ter umas 3, onde a gente consegue comprar uns produtos orgânicos num preço muito bom, muito bom. Então, esse consciente sonhador, ele está classificado nessas pessoas que consomem esses tipos de produtos e fazem esse tipo de mercado, tá certo? Além do que, a preocupação por marcas sustentáveis é bastante grande, eles acabam pagando até mais, né? Inclusive pagando mais para poder dar apoio a essas marcas sustentáveis, essas que estão, além de tudo, ajudando o meio ambiente ou formando algum tipo de fundo, né? E eles também olham pela indústria brasileira. Eles preferem um produto brasileiro do que um produto chinês, por exemplo, a não ser que tenha uma diferença de preço e qualidade muito grande. Beleza? Ele se preocupa muito com a saúde e com os produtos orgânicos, aqueles que estão livres de agrotóxicos, livres de qualquer influência, né, química ou qualquer outra coisa. Esse perfil que eu vou falar agora é o perfil que está mais próximo de nós, eu acredito. Né? Vocês que são estudantes de um ensino privado, vocês que são jovens, que são pessoas que estão conectados o tempo todo, que têm hábitos de consumo mais jovem, né? Estão sempre buscando tecnologias. Então isso aí está no nosso público, inclusive eu estou inserido nesse aí também. Além de outros, esse também. Porque a gente pode fazer parte de mais de um desse aqui, fazendo uma divisão aqui. Lá no final vocês vão ver que existe uma divisão ali. Beleza? Vamos lá, vamos ler aqui. Conectado. Na maior parte do tempo, este consumidor está conectado à internet e é o mais jovem entre os outros perfis. Está inserido nas classes B2 e C1 e frequenta festas, eventos culturais e baladas com amigos. Outra característica é pensar no coletivo e suas maiores preocupações incluem meio ambiente, preconceito e intolerância. Além disso, fazem tudo pelo smartphone.
com 6 em cada 10 entrevistados comprando online uma vez ao mês pelo menos. Por outro lado, as propagandas tradicionais perdem a relevância nos canais que utilizam porque esse perfil valoriza a experiência e a exclusividade com um produto ou marca. O que mais funciona nesse sentido são ações de degustação, amostra grátis ou oferta de cupons e descontos pelo aplicativo. Então, meus amiguinhos, esse é o perfil de vocês, inclusive o meu. Eu também faço muita coisa, muito disso aqui que foi falado aqui, eu pertenço a esse meio também. Uma vez que eu faço muitas compras por internet, não faço sempre, não é sempre que eu estou fazendo esse tipo de comercialização, mas também faço, pelo menos uma vez por mês, como está dizendo aí. Né? Inclusive pagar contas via online. A gente não desgruda mais do dito cujo do smartphone, tá? E o perfil desse conectado, ele é das classes B, né, B2 e C1. Ele é classe média mesmo, tá bom? Tem um poder de compra maior, um poder intelectual às vezes maior também, tá? Isso não posso dizer que quem está numa classe superior tenha mais conhecimento que as inferiores, mas tem pelo menos mais condições, né? Então a gente sugere que a maioria consegue ter um patamar de conhecimento maior e melhor por ter condições melhores também. Tá? E além de tudo isso aqui, das compras por smartphone e tal, aquelas propagandas tradicionais, aquelas que a gente vê na televisão, né, que a gente ouve no rádio, elas vão perdendo um pouco da relevância para esse público aí. Porque ele gosta mais de experiências online, gosta de pesquisar no Google, gosta de entrar na página da empresa, procura visualizar as ofertas e aí vai fazer o estudo das configurações do que ele quer. Se ele vai comprar um telefone celular, ver todas as configurações, comentários, o que as pessoas dizem de quem está vendendo e do próprio aparelho. Então é um cara mais conectado, é um cara mais ligado às ações que nós temos hoje no mercado. Tá? E uma outra coisa que é interessante também é que ele fica assim, ele dá muito valor algumas exclusividades e também se sente bastante incomodado, tá? Com realizações de preconceitos e de intolerâncias. Né? É a pessoa que, poxa, se vê alguém fazendo qualquer tipo de preconceito aí, racial, religioso, qualquer coisa assim, vai ficar muito bravo e vai tirar satisfações. E deve ser assim mesmo, porque não cabe mais para hoje, para ninguém sofrer algum tipo de preconceito ou algum tipo, qualquer coisa nesse sentido aí de intolerância, né? É um absurdo, tá ok? Então esse é o perfil do conectado. Busca muita degustação, amostra grátis, cupons, descontos, tudo isso aí, viu? Essa galera adora esse tipo de coisa aí. Né? Tem aplicativo ali com ideia só para buscar descontos e ofertas. Tá certo? E o último perfil analisado é o aspiracional. Essa palavra tem muito a ver com aspiração, tá bom? Eles utilizaram esse termo aqui exatamente pelo sentido da palavra. Então ele é interessante também no nome. Então vamos ver o que fala, né, esse perfil aspiracional. Este é o perfil do consumidor de 26 a 45 anos das classes A, B1 e B2. Ou seja, das classes mais favorecidas. A maioria feminina, 64%, só 36% de homens. Preocupada com o meio ambiente, educação,
corrupção, preconceito. Tá? Depois eu quero fazer um paralelo sobre esse resultado aqui. Quero colocar um ponto de vista até para refutar um pouco dessa ideia, tá? Viajar sem abrir mão da carreira profissional é um de seus hábitos, assim como ser mais saudável. Consome muita informação e isso explica os 33% de pessoas que comparam preços no celular enquanto fazem compras. Antes de sair de casa para comprar, 70% consulta aplicativos ou sites. Outra característica é que 55% leem os dados nutricionais das embalagens, enquanto 67% se dispõem a pagar mais por itens de marcas que preservam o meio ambiente. Olha aqui, meus anjos. Eu tenho uma crítica para fazer desse primeiro parágrafo. Tudo isso que aconteceu politicamente no nosso país esse último ano, principalmente o último ano, o ano de 2020, apesar que a gente já vem, a gente já percebe isso aqui de algum tempo, tá? A classe A e a classe B são as classes mais bem, vamos dizer, a classe mais rica, né? A classe que tem mais acesso a tudo. Então, quando eles fazem essa pesquisa, e nessa pesquisa eles perguntam para essa classe A e B, o que mais preocupa, o que eles estão mais preocupados, aí eles dizem, o meio ambiente, a educação, a corrupção e o preconceito. Mas você sabe o que eu vejo de fato nisso aí? É que eles são os primeiros a bancar o preconceito, a corrupção, tá? A educação, é claro, eu concordo, tá? E não estão nem aí com o meio ambiente também, não, tá? Claro que se a gente pegar uns garotos aí, um pessoal mais novo, talvez esses estejam mais preocupados com o meio ambiente. Mas eu vejo muito preconceito, essas manifestações, essas coisas aí fascistas que estão ocorrendo em todo o país aí, a maioria é essa classe A e B. A maioria. Porque as classes C, D e E, elas estão mais preocupadas com a sua subsistência e com as políticas sociais, porque elas estão deixando de ganhar, estão deixando de participar e estão se endividando mais. Então, eu faço uma crítica, mas isso é uma crítica minha, sobre o primeiro parágrafo. Tá? Eu acho, eu não gosto de falar o achismo, né? Eu acredito que eles tenham respondido isso. Mas eu não acredito que de fato eles se preocupem e cumpram e façam com que isso não aconteça. Porque o que eu tenho visto aí em todos os canais de comunicação é que essa classe dominante é a classe que está gritando fascismo aí. Né? Então é muita cara de pau, né? Falar sobre isso aí. Mas eu não estou aqui para tirar nenhum dado e nem dizer que esse dado está errado. O que eu disse é que eles devem ter respondido mesmo, só que não fazem na prática. Tá bom? Tá certo? Então, esse aí é o aspiracional. Alguma coisa os aspiram, alguma coisa motivam para que eles possam fazer seus consumos e as suas culturas, aquilo que eles acreditam de fato. Né? Então ele é um perfil mais jovem também. Né? Não deixa de ser mais jovem, com a maioria desse público feminina. Né? Muito mais mulheres do que homens. Tanto é que o estudo diz que 64% são mulheres. Enquanto 36% homens. Quase o dobro aí, né? Uma quantidade muito grande aí. Ok? Então, para concluirmos esse estudo, né, vou colocar o nosso último slide de conteúdo para que vocês possam
entender como se finaliza esse relatório de pesquisa apresentado. Dá uma olhadinha no slide, olha. Este estudo aponta para a realidade do país, já que a maioria, 27%, pertence ao perfil equilibrista. Os aspiracionais aparecem em segundo com 22%, seguidos pelo perfil consciente pragmático, que é 21%. Conectados e conscientes sonhadores somam empatados 15% dos consumidores brasileiros. Olha, se fôssemos fazer uma comparação entre esses resultados aqui, eu pegando cinco itens, né, daria 20% para cada um, para que houvesse um equilíbrio. Mas a gente nota que existem dois quesitos, um com 22, um com 21. Um que está um pouco maior com 27 e dois com 15. Então não há uma diferenciação, uma discrepância tão grande assim. Tá? Foi conseguido, inclusive, fazer uma média bem legal aí, que não se distanciou tanto, a não ser o 27 para o 15. Né, mas uma média legal. Então o que mostra esse estudo? Ele está concluindo nesse slide, ele está falando aí nesse slide, né, que esse estudo aponta, veja que ele está dando conclusões, esse estudo apontou para a realidade do país, já que a maioria, 27%, é equilibrista, entendeu? Então ele fala dando resultados e dando percentual do que é cada um deles. Por quê? Porque nessa pesquisa ele foi realizado um questionário com mais ou menos 100 perguntas, como eu disse lá no início, e dessas 100 perguntas foi classificado ali na hora de fazer a contagem, né? E foi apontado, olha, esse aqui tem um perfil equilibrista, esse aqui tem um perfil consciente pragmático, esse aqui um perfil aspiracional, né? E aí chegamos a esse resultado. Então a gente percebe que existe sim um equilíbrio entre todos eles, que a pesquisa, né, está confirmando. Tá? Então, nessa publicação, ele mostrou cada ponto daquele, o que acontece com cada um deles, o percentual que cada um deles recebe, e concluindo com esse último slide, ele fala quantos por cento é cada um deles, cada um dos que foram pesquisados. Beleza? Antes de eu fazer as minhas considerações finais, quero mostrar para vocês o referencial, tá aí. Tá? É o artigo foi escrito por Thiago Terra em 2019, está publicado no mundodomarketing.com.br, tá? E é um estudo baseado na consultoria Nielsen, ok? Então, meus amiguinhos, chegamos à fase final. Vou apresentar para vocês as atividades da semana. Né? Deu uma escurecidinha aqui no estúdio aqui, eu acho que, né, tá vindo chuva com frio, final de semana chegando, que maravilha, né? A gente não pode sair de casa mesmo, então pra gente se proteger, nada melhor que um cobertorzinho, uma comidinha gostosa, final de semana bem tranquilo. Eu vou ficar bem tranquilo, que eu já vou preparar as aulas de segunda-feira, né? Vou comer a minha carninha assada, tomar a minha cervejinha, que final de semana eu também sou filho de Deus, apesar que durante a semana também, né? Mas final de semana, uma geladinha junto com o frio. Se tiver muito frio, a gente toma chimarrão. Fica bom também, né? Fica ótimo, inclusive. Tá certo? Então, pessoal, esse material eu trouxe para vocês, assim, eu não digo informal, mas é um material assim bem tranquilo para a gente ver, para a gente assistir, né? O que eu quis demonstrar aqui para vocês é como que um estudo, uma pesquisa,
ela é aplicada, como que ela pode ser divulgada, como que eu posso apresentar esses dados aí, entendeu? Então é importante que vocês saibam também que existe uma simplicidade em alguns casos. Este é um caso de uma simplicidade muito grande, apesar que foi simples o quê? A apresentação. Você vê que é um material curto, que ele já foi direto ao assunto, né? Já foi lá e demonstrou o que é, classificou quem são e acabou. E já deu uma finalização ali. Então, num questionamento que tem 100 questões, e eles trouxeram assim tão reduzido, né, mostra que existe simplicidade também na divulgação dos resultados das pesquisas. Então é isso que eu sempre procuro trazer aos meus alunos, para que eles saibam, né, que existe essa forma. E que se você quiser fazer um negócio bastante complexo também para apresentar, por exemplo, para a diretoria da empresa, você pode e deve. Eu tenho certeza que esse estudo, antes de ser apresentado aqui para nós, para o site, ele foi feito gráficos, foram colocados todos os dados, depois os dados tratados que viraram informações, num projeto enorme, que deve ter 20, 30 páginas. Enquanto aqui a gente teve poucas páginas, né, para demonstrar esse resultado apenas. Então é uma coisa assim, de mostrar de forma simples. Pode ver que não houve demonstração de gráficos e figuras, nada disso. Tá? Então, se você está lá na tua empresa e você vai fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa mercadológica, e você quer descobrir, por exemplo, perfil do consumidor, né? O perfil de consumo, quem consome determinado tipo de produto, para que você possa realizar suas ações, e aí você vai a campo fazer toda essa busca. Quando você for apresentar isso dentro da organização, eu sugiro que você faça gráficos, que faça um negócio muito bonito. Para quê? Para apresentar seriedade e demonstrar resultados. Vai divulgar no benchmark, vai divulgar talvez para o próprio mercado, para os clientes, não precisa nada disso. Porque aí a demonstração é diferente. Aí você pode dizer, olha, o mercado fez uma pesquisa baseado no comportamento de consumo, né, com esse perfil tal, e chegou-se à conclusão desse resultado. Então, de uma forma muito simples, sem encher de 9 horas, entendeu? Então existem essas formas aqui. É isso que eu quero que vocês tenham bastante consciência que vocês podem fazer. Beleza? Vamos às atividades da semana agora? Vamos lá? Dá uma olhadinha ali. Atividades da semana. Desenvolva uma discussão sobre a pesquisa que aponta novos perfis sobre o consumidor brasileiro. A investigação foi aplicada nos 5 modelos de comportamento que definem seus perfis distintos de compra. As categorias analisadas são... E é aqui que eu quero que vocês escrevam o relatório, tá? Faça uma análise das categorias: consciente pragmático, equilibrista, consciente sonhador, conectado, aspiracional. Será permitida a pesquisa em livros e sites, caso vocês desejem. E também vocês devem criar uma discussão no portal AVA para as suas observações e principalmente para as suas presenças. Vocês devem me enviar até a próxima sexta-feira, dia 12 de junho. Hoje é dia 5, então na próxima sexta-feira, dia 12 de junho, tá bom? Dá uma olhadinha aqui para mim. Olha, o que eu quero que vocês façam naquela análise das categorias. Não precisa reapresentar os dados, as informações que foram colocadas lá, os X%, os 27%, os 15%. Não precisam fazer nada disso, tá?
O que eu quero que você me explique, e aí se você colocar aí 5, 6 linhas cada um desse aqui, olha, se você colocar 6 linhas, o relatório vai ter 30 linhas. Olha que maravilha, vai ficar chique. Tá? E nessas categorias analisadas eu quero que vocês coloquem lá o que é cada um deles, né? Como se comportam, tipo de público. E aí vocês conseguem me explicar e aí eu corrigindo, eu vou verificar se vocês realmente entenderam, se compreenderam de fato o que é cada uma situação dessa aí. Eu espero que esse material tenha mais uma vez contribuído com a formação de vocês. Né? Se alguém tiver que usar isso aí em alguma pesquisa real, pode fazer, ela é válida também. Você pode basear esses dados aí, esses 27%, 21%, 22%, 17%, 15%, para poder classificar a sua clientela. Então isso aqui vem o que? Ajudar. Vou fazer uma pesquisa de marketing e aí eu vou usar informações a respeito dessas categorias aí. Eu já tenho o resultado que a Nielsen me forneceu no final de 2019. Então eu já posso usar como base. Olha que bacana isso aí. Espero que vocês tenham um final de semana bem lindo. Vai ser chuvoso e frio, tá? Se cuidem. Cuidado com a balança. Balança. Eu também entrei nessa aí. Porque se chover eu não consigo fazer exercício fora de casa. Esfriou, a gente come mais e melhor. E final de semana vem aquela cervejinha, a gente aumenta um pouquinho também. Cuidado! Bom final de semana a todos. Até a próxima semana. Um grande beijo no coração de vocês. There's a story in your